E aí, investidor, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da BeloTrade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Antes da gente entrar aqui com um viés mais pessimista e discutir por que eu vou vender e onde eu vou vender, muito provavelmente, eu quero lembrar para vocês que em prazos maiores eu estou extremamente bullish, né? Para mim está muito claro aqui os enormes volumes gritando fundo barra acumulação e um grande volume no semanal indicando para a gente início de tendência. Como o volume é bem forte, me faz acreditar que é um movimento bem forte que vai levar a gente bem longe. Seja para ir daqui direto ou seja para fazer uma correção em prazos maiores para depois seguir subindo. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente focar aqui no curto prazo, eu quero lembrar para vocês que aqui na BeloTrade eu compartilho minha visão com vocês apenas uma vez na semana, aos sábados. Mas aqui neste canal que você está vendo agora, eu compartilho minha visão com vocês e minhas tomadas de decisão diariamente, beleza? Então dá uma olhada e se inscreve lá para a gente ficar mais juntos. Então, bora lá. Vindo aqui agora para o Bitcoin, eu costumo dizer, né, que quando a gente está dentro de um range, o ativo anda estopando para ambos os lados e nessas faixas de stop loss ante, essas faixas de captação de liquidez, são os melhores pontos que nos oferecem a melhor relação risco-retorno para estar shortando ou comprando se a captação de liquidez for abaixo do range. A gente vê um range aqui sendo formado no Bitcoin, nesse momento a gente está um terço acima dele e já tivemos uma captação de liquidez aqui acima, não fechando acima do topo anterior. Detalhe, aqui em cima não é só o topo do range e nível de stop loss ante, a gente tem muitas confluências nessa região, né? Resistência horizontal, esse nível aqui dos 28.500. Próximo ali do nível de 0,68 dessa pernada aqui de baixo completa, ele está só um pouquinho mais acima. A gente também tem, traçando a expansão dessa última pernada aqui de alta, bem próximo ali do 100% de expansão dessa pernada aqui. Então eu vejo boas confluências para a gente estar buscando shorts nessa região, fora que a relação risco-retorno aqui é incrível, né? Se a gente consegue pegar uma operação aqui que vai ao nosso favor com um stop curto, a gente tem potencial de pegar alvo lá no fundo do range, no pior dos cenários para o Bitcoin. Beleza? Então, apesar de eu estar mais bullish em prazos maiores, agora a gente está discutindo aqui sobre uma operação de day trade que talvez estenda até para um swing, como a gente está num nível de resistência do diário, do topo de um range do diário, a gente pode estender e segurar essa operação por mais tempo, né? Uma operação aí nos futuros. Beleza? Então, eu acredito que a gente já teve algumas oportunidades aqui no Bitcoin para estar pegando short. A primeira, na minha visão, foi esse nível de stop loss ante aqui em cima. Teve outra, esse nível de 0,68 aqui, mais Hunter, desta pernada aqui. Acho que esse nível, salvo engano, eu compartilhei lá no canal, tá? E agora a gente tem essa região aqui, que era o nível que eu estava discutindo ontem com o pessoal dentro do escritório da BeloTrade, né? Esse nível que também é 618 mais Hunter. E um terço acima deste range aqui menor. Eu costumo dizer que os ativos andam em range. E tanto no curto prazo quanto em prazos maiores, se vocês observarem bem, a gente vai ter sempre ranges a maior parte do tempo. A gente tem esse aqui agora no Bitcoin. No prazo maior a gente vai ter esse aqui. Num prazo ainda maior, esse aqui do diário, a gente vai ter também esse range aqui horizontal. Beleza? Então, estamos aqui um terço acima, a gente captou a liquidez acima desse topio aqui anterior, um terço acima do range. E descendo para o curto prazo, a gente observa que o ativo já mudou a estrutura aqui. Acho que uns 5 minutos talvez fique mais claro. A gente já forma um fundo mais baixo aqui que alguns fundos anteriores, após formar essa armadilha aqui em cima. Quando isso acontece, eu sempre fico de olho para retração, para uma possível venda. Então, eu já tenho um alerta aqui por volta dos 28.050, que é basicamente ali o preço chegando no 0,68 dessa pernada aqui de baixa, 6807. É um nível que eu vou estar de olho aí para estar pegando short no Bitcoin. É bem-vindo divergências bearish no CVD nesta região. Falando em divergências bearish, eu já consigo ver isso sendo apresentado aqui para a gente no TRDR, tá? É um pouco de leve, mas já começa assim a ser apresentado. Esta linha branca que vocês estão vendo aqui embaixo é o CVD da Bybit. Observa que à medida que o preço está subindo, ele ainda não rompeu esse topinho aqui anterior, porém o CVD já rompeu o topo, tá? Então a gente já começa a ver uma divergência sendo apresentada aqui nessa região, ou seja, muito provavelmente, se a gente continuar fazendo esse pullback aqui dessa pernada, essa divergência deve se ampliar e quem sabe tá rompendo aqui, inclusive os outros topinhos, tá? Enquanto o preço não.
Isso significa que a gente pode estar diante de uma distribuição aqui, né, nessa região que é muito propícia para as instituições estarem distribuindo, né? Região stop loss hunt, nível de resistência. E basicamente o que esse indicador nos mostra aqui é que está tendo muita compra a mercado. Na teoria, se está tendo tanta compra a mercado, ao ponto do CVD romper esse topo aqui anterior, o preço deveria também estar aqui acima. Como ele não está, só tem uma explicação para isso. Muito provavelmente tem instituições com ordens. Isso aqui era para ser uma baleia, tá? Com ordens a limite aqui nessa região, absorvendo essas ordens a mercado com o intuito de distribuir e jogar o preço para baixo. Com isso em mente, a gente fica bem atento aí a esses níveis de retração. Eu geralmente busco essa venda no 0,68, mas como essa divergência já começou a ser apresentada, eu tracei o volume desse topo aqui que a gente formou com bastante volume e vi que o ponto de controle está aqui nos 28. Em 76 aproximadamente, coloquei o alerta um pouco abaixo, o preço chegando aqui na minha visão pode ser uma oportunidade de short. Beleza? Ontem a gente teve um movimento bastante interessante. Eu confesso que eu não estava tão atento para estar abrindo a operação nessa região, que era o nível de stop loss antes aqui abaixo do fundo deste range, né? Lembra que do range a gente busca vendas um terço acima nas faixas de captação de liquidez e compras um terço abaixo nas faixas de captação de liquidez. A gente veio um terço abaixo aqui no nível de stop loss antes e deixamos o grande delta nessa região. Observa que se eu olho aqui no TRDR, eu vou subir o tempo gráfico por 15 minutos, a gente consegue observar esse indicador aqui embaixo, me mostra o delta entre as compras e vendas a mercado. Traçando uma linha horizontal para ficar mais fácil a comparação com o passado, a gente observa que a gente teve basicamente o maior delta vendedor do último mês, né? A gente só teve um delta superior a este 24 dias atrás, quando a gente formou esse fundo aqui lá nos 25 mil dólares. Então, realmente, bastante venda aqui no curto prazo, no pior ponto possível. Quando isso acontece, baita anomalia, geralmente o preço vai para o outro lado. Acho que foi uma oportunidade de compra para quem estava atento aí nessa região ontem, quando o Bitcoin fez esse stop loss hunt. Então, voltando aqui agora para o gráfico do Bitcoin, esse é o próximo nível que eu vou ficar de olho para short. Se não der gatilho, olha, o próximo nível aqui de stop loss hunt, se não der gatilho, o próximo nível aqui em cima deste topo. Estamos no nível de resistência forte do diário, não acho que vai ser fácil para o Bitcoin ultrapassar e acredito que as maiores probabilidades é que a gente tenha alguma rejeição aqui em alguns desses níveis, tá? Muito provavelmente deve ocorrer nesse primeiro aqui que a gente comentou, até porque já está sendo apresentado divergências bearish no CVD, beleza? Mas vamos ver se vai continuar se intensificando se a gente continuar subindo aqui. Então, regiões agora de possíveis compras. Olha, sinceramente, eu acho que se a gente perder esse fundo aqui agora, dos 27.143, o fundo formado ontem, eu não sei se a gente vai segurar mais, tá? Eu vou ficar atento, é o nível de stop loss antes, essa abaixo desse range. Mas se a gente vier aqui abaixo, sinceramente, eu não sei se a gente vai ter força para segurar mais. Então, eu estava bastante atento para uma compra aqui nesses níveis, eu tenho comentado com vocês no último vídeo que compartilhei lá no meu canal. Mas se vier aqui e deixar todos esses volumes para cima, sinceramente eu já não tenho mais tanto interesse por esse nível. Eu acredito que se a gente perder esse fundo e formar um range abaixo desse range atual, acho que as maiores probabilidades é que a gente volte para o fundo deste range aqui maior. E daí eu vou ficar pensando em compra só por aqui por baixo, que daí já é uma faixa para a gente discutir em vídeos mais para frente, né? Falta bastante tempo para isso aí acontecer. Então, pro Bitcoin é isso, basicamente. Eu acho que foi um dos poucos vídeos que eu trouxe apenas faixas de venda. Realmente, eu acho que a gente tá num ponto aí que não tem muito o que discutir, buscar vendas mesmo, tá? Lembrando que as operações que eu estou buscando aqui são operações de short nos futuros. As minhas operações de compra de longo prazo no Bitcoin, estão bem guardadas, não vendo tão barato. Para mim, no curto prazo, 4 horas, estamos com Bitcoin caro, estamos um terço acima do range. Mas num prazo maior, semanal, mensal, estamos com o Bitcoin barato. Beleza? Então a gente tem aí essas duas versões, né? A versão investidor e a versão trader. Então, acho que para o Bitcoin é isso. Acho que vale a pena a gente mencionar aqui o order book. No curto prazo, temos bastante ordens aqui abaixo, bem próximo do preço, nos 27.880. Talvez sejam que ajude o Bitcoin aí nessa nível de sell zone que a gente mencionou. Lembrando que não necessariamente eu vou estar vendendo lá, é importante termos gatilhos. Os gatilhos, como a gente já viu, já estão começando ali a pôr as caras, que é a divergência no CVD neste nível aqui.
Beleza, acho que para o Bitcoin é isso, mas antes de terminar, acho importante a gente falar do S&P e do DXY. Ambos fizeram movimentos bem interessantes aqui. O S&P, nossa, eu tava aguardando a gente buscar níveis mais abaixo aqui, como os 4.120 pontos, que é o ponto de controle dessa onda impulsiva. Mas a gente fez um movimento bastante interessante aqui ontem após o payroll. A gente fez um falso rompimento desse padrãozinho aqui para baixo e voltamos em V com o preço engolfando tudo, né? Inclusive a gente ganhou até o ponto de controle dessa pernada aqui de baixa, que era o nível que eu estava acreditando que a gente poderia encontrar resistência. Acho que ele estava 4.290. Ganhamos esse nível com um price action bem legal, então acho que muito provavelmente a gente pode fazer esse pullback aí em prazos maiores, tá? Então se a gente fizer essa retração, eu vou estar de olho para buscar uma confluência aí com as criptomoedas, com o S&P chegando aqui por volta dos 4.260, né? Bem 807 dessa onda impulsiva aqui. Então, muito provavelmente, a gente pode estar fazendo esse pullback aí no S&P. Claro, desde que a gente não perca esse nível aqui que eu acabei de mencionar, né? E mais seguro, claro, os fundos atuais formados, esse fundo duplo aqui que foi formado. Se a gente continuar subindo, eu fico atento à retração dessa pernada aqui, tá? Tanto puxando o Fibonacci desse topo ou desse outro topinho. A gente observa aqui o ativo chegando aqui por volta do 0,618, que deve estar aqui nos 4.400 e alguma coisa. 4.400. O do outro topinho, 4.418, a gente vai ter aqui nesse nível de 0,618 o gap deixado para trás aqui durante a queda. Então é um ponto aí de confluência para encontrarmos resistência nessa região. Então esses são os próximos pontos que fico atento ao S&P, beleza? 618 aqui dessa alta e 618 caso a gente faça essa retração aqui para seguir subindo. Resistência, suporte. Então para o S&P é isso, e acho que vale também a gente falar do DXY. Ele que tem correlação inversa com os ativos de risco e fez um movimento interessante aqui ontem, né? Um movimento mais bullish para os mercados em geral. A gente fez um falso rompimento aqui para cima e rompemos para baixo. Assim, o único ponto positivo é que a estrutura em prazos maiores ainda se mantém em fundos mais altos, né? Então acho que enquanto a gente manter aqui os 105 pontos, se a gente não tiver abaixo, tá interessante aqui ainda para o DXY, para a força do dólar. Se perder, pontos possíveis para os mercados de risco, muito provavelmente a gente inicia uma correção aqui um pouco maior. Então, bora ficar bastante atento aí ao DXY. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não deixe de conferir e se inscrever nesse canal aí agora que está passando na sua tela. Diariamente estou compartilhando minha visão por lá também. Acho que o card vai estar passando aí no fim deste vídeo. Então, acho que por hoje é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.